Fala pessoal, aqui é o Israel e fazendo aqui a aula para vocês tá aqui para o pré-vestibular comunitário, aqui sobre né, as teorias evolutivas. Tudo bem, né? Falando aqui, várias teorias evolutivas surgiram, destacando-se entre elas as teorias de Lamarck e de Darwin. Atualmente tem todo o crédito da comunidade científica mundial a teoria sintética da evolução, também denominada neodarwinismo, que incorpora os conceitos modernos da genética às ideias essenciais de Darwin sobre seleção natural. Vou falar aí no decorrer aqui da aula. Também, eu estou falando aqui sobre a teoria evolutiva de Lamarck. Lamarck, que não, o nome dele verdadeiro é Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, que é o Cavaleiro de Lamarck. E ele é respeitado naturalista francês. É só para uma coisa naturalista, a gente chama hoje, né, biólogo, coisa assim. Antigamente era chamado de naturalista. Que publicou em 1809, né, Filosofia Zoologique, na qual afirmava que as espécies sofriam modificações ao longo do tempo, o que possibilitava a evolução. Contextualizando, antes aí das teorias evolutivas, tanto aí de Lamarck quanto de Darwin, havia uma coisa chamada, né, fixismo, que falava o seguinte, que os seres humanos, os seres vivos, eles não evoluem, né? Tudo ali de acordo, assim, eram imutáveis as coisas, né? A natureza em si era imutável. Aí veio Lamarck com a teoria evolutiva dele, que eu vou falar aí mais pra frente. Então aqui é palavras do próprio Lamarck, né? Fala assim, né? O ambiente influi na forma e na organização dos animais. O uso frequente e contínuo de qualquer órgão ou parte do corpo provoca o seu desenvolvimento, ao passo que o desuso permanente de tal órgão o enfraquece, até finalmente determinar o seu desaparecimento. Todas as características adquiridas pelo uso ou desaparecidas pelo desuso são induzidas pelo ambiente e conservadas pela reprodução da descendência. Isso aí eu vou falar mais pra frente. O que significa? São as leis de Lamarck. Vou falar mais pra frente. Então, o Lamarck, né, ele propôs duas ideias básicas para explicar os mecanismos que causavam as modificações adaptativas que permitiam a evolução das espécies. Né? A primeira lei que é a lei do uso e do desuso. O órgão ou parte do corpo muito usado desenvolve-se enquanto um órgão ou parte do outro órgão sem uso atrofia-se. Tem a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. As alterações provocadas em determinadas características do organismo pelo uso ou desuso podem ser transmitidas aos descendentes. Então, falando aqui mais para frente, é o seguinte, está falando aqui, né, justamente sobre essa questão, falando aqui na questão da primeira lei, que é o uso e desuso. Então, o Lamarck ele achava que assim, ele não tinha assim, tinha uma utilidade, o outro órgão não tinha. Isso eu vou falar mais pra frente. E na lei da transmissão dos caracteres adquiridos é como se uma coisa, sei lá, uma característica que não, lá, o seu pai ou sua mãe tem, você acaba herdando. Mas quando fala herdando, sei lá, herdando, na verdade, sei lá, se o seu pai tem uma marca de nascença, segundo Lamarck, você também teria essa marca de nascença. Olha isso. Essa era o negócio da transmissão dos caracteres adquiridos. Vou falar mais pra frente. Então, falando sobre essa questão, né, as ideias evolucionistas de Lamarck. A evolução seria causada pela resposta dos organismos às condições ambientais.
Tá falando aqui mudanças ambientais, necessidade de adaptação, modificação dos indivíduos e evolução. Então, como eu falei, tinha lá aquela coisa do fixismo onde não havia mudanças no ambiente e muito menos nos seres vivos. Já o Lamarck começou a ver que a coisa não é bem assim. Ele viu a questão aí da adaptação às mudanças do ambiente. Ele fala aqui, né? Lamarck foi o primeiro a perceber a importância da adaptação dos seres vivos ao ambiente e sua relação com a evolução. As mudanças ocorridas no meio trariam a necessidade de adaptação e, para isso, os seres sofreriam alterações que levassem à evolução. Falando aqui, a teoria de Lamarck pode ser resumida pela frase, né? O meio provoca mudança nos organismos, visando a adaptação. Então, estou aqui alguns exemplos, né? Aqui as aves pernaltas, né? Que seriam aí as garças, flamingos, assim. As aves aquáticas tornaram-se pernáuticas devido ao esforço que faziam no sentido de esticar as pernas para evitar molhar as pernas durante a procura de alimentos na água. Ou seja, aquela coisa do, né, uso e desuso. Então, explicando mais ou menos a tal da lei do uso e desuso. É o seguinte, no caso assim, sei lá, aves aquáticas, elas, sei lá, pensa uma ave aquática, vamos lá, pensa num pato. Sei lá, segundo essa teoria, sei lá, sei lá, um pato, ele pegava, sei lá, aí pegava assim, queria alimentar ali, lembrando que você sabe que pato não se alimenta assim, vamos lá, o pato se alimenta de um peixe, né? Tá querendo pegar peixe e tal. E aí, só que ele precisa, assim, sei lá, ele não quer molhar as patas, né? Quer molhar as pernas. Então, aí vai esticando a perna, esticando, até virar, sei lá, virar um flamingo, virar uma garça. Parece ridículo, né? Mas essa é a teoria, né? Do Lamarck achava isso. Pegar assim uma ave aquática e querendo procurar ali alimento ali na água, ele para evitar molhar a pata e ficava esticando a perna até chegar ao ponto de virar um flamingo, virar uma garça. Aí tem a língua do tamanduá, né? A língua comprida do tamanduá teria se desenvolvido em resposta às necessidades alimentares desse animal. O tamanduá usa a língua para capturar formigas, introduzindo-as nas estreitas galerias dos formigueiros. Como se fosse o seguinte, né, cara? É aquela coisa, simplesmente a língua do tamanduá cresceu tanto que ficava crescendo ao ponto ele queria buscar assim alimento, caso formigas, aí a língua ia crescendo ao longo do tempo. Assim ficava esticando a língua. E o exemplo mais famoso de Lamarck é o pescoço da girafa. Então, fala aqui, né? Segundo Lamarck, inicialmente a girafa tinha pescoço curto e comia vegetação rasteira. Numa alteração ambiental, reduziu esse tipo de vegetação, forçando o animal a procurar o alimento nas árvores. Isso provocou o progressivo alongamento do pescoço. O aumento do pescoço foi transmitido de geração em geração aos descendentes. Então, tá falando o seguinte, né? Então, a girafa tinha um pescoço mais curto. Cada vez que as árvores iam crescendo, a girafa esticava o pescoço. É assim, pô, o Lamarck é assim. Aí mais uma vez aquela coisa da lei do uso e desuso. À medida que o pescoço chega até um certo ponto, aí para de crescer. Mesma coisa lá do exemplo lá das pernas, né, das aves aquáticas e da língua do tamanduá. A lei do uso e desuso é isso.
Aí ele vai, no caso assim, vai esticando, aí chega um momento, para, né? Aí você tá pra usar pra alguma coisa. Aí quando para, aí atrofia, aí para de crescer. É, no caso do pescoço da girafa, foi isso. À medida que as árvores iam crescendo, o pescoço ia esticando o pescoço e cresceu. Aí crescia lá o pescoço da girafa. Aqui tem um exemplo, né, que determinada região da Birmânia, que hoje é Myanmar, que é um país lá da Ásia, são colocados 5 anéis de metal no pescoço das meninas quando atingem a idade de 5 anos. Com o passar dos anos, novos anéis são acrescentados. Ao chegar à idade adulta, essas mulheres apresentam um pescoço que possui o dobro do comprimento normal. Essa tradição acaba levando ao nascimento de indivíduos com pescoço mais longo nas próximas gerações. O que você acha? Então, aí entra a questão da lei dos caracteres adquiridos. Nesse exemplo, está colocando o seguinte: por exemplo, sei lá, coloca assim essas argolas assim no pescoço, né? Então, aí tipo assim, a pessoa, sei lá, a prole dessa pessoa, ela vai ter pescoção, vai nascer com pescoção? Não vai. Aí o que tem que fazer? Aí tem que ficar colocando argola no pescoço para ficar com pescoção. Então, segundo, se fosse a teoria do Lamarck, a prole da pessoa que tem um pescoção vai nascer com pescoção. Prole que eu falo, né, o filho, né? Vai nascer com pescoção. Isso é a coisa dos caracteres adquiridos. O exemplo mais fácil é quando você corta, por exemplo, você corta o rabo de um rato. É um rato lá, corta o rabo dele. Aí, tipo, se fosse na teoria de Lamarck, o rato, ele. Sei lá, a prole desse rato, né? Os filhotes nasceriam sem rabo. Só que aí, na realidade, eles vão nascer com rabo. Mas se fosse na teoria do Lamarck, eles nasceriam sem rabo, né? Mas nasceu com rabo. Então, aqui é o resumo, né? Mudança alimentar, ambientais, novas necessidades, novos hábitos de vida, mudança no organismo, transmissão de caracteres adquiridos ou descendentes, como explicado, e a adaptação da espécie ao longo das gerações, né? E a questão do uso e desuso, né? O uso é o desenvolvimento, no caso, o pescoço da girafa. Ela vai crescendo o pescoço da girafa ao longo das gerações, e aí chega um certo momento que para, né? O desuso chegou ao limite ali. Isso de acordo com as mudanças ambientais. No caso, as árvores estão cada vez mais altas, a girafa tem que crescer o pescoço. Essa é a teoria do Lamarck. E aí o erro básico do Lamarck, né? Já falado alguns erros aqui, né? Como essa questão de o rato não vai sair. A próxima geração de ratos não vai nascer sem rabo. Então vamos lá, aqui. Alterações em células somáticas não alteram a formação genética contida nas células germinativas, gametas. Portanto, não são hereditárias. É porque é o seguinte, na época ainda não tinha essa questão da hereditariedade. Isso vem lá com Mendel. Isso aí vem antes de Mendel, né? Essas teorias evolutivas de Lamarck e de Darwin vieram antes de Mendel, que eu vou falar lá no próximo aula. Então, a gente sabe muito bem que hoje em dia tem a questão da genética e tal, mas isso, né, vai ser outra aula. Então, aqui mais um resumo, né? Então, tem as duas leis, né? Falando da lei do uso e desuso e aí, da lei dos caracteres adquiridos. Então, falando que o erro básico da teoria, né? As características adquiridas pelo uso ou perdidas pelo desuso não são hereditárias. Ou seja, né, eu falei do exemplo do rato, né?
a geração, cortar o rabo do rato, aí vai fazer a próxima geração de ratos não vai nascer sem rabo, vai nascer com rabo, com a cauda. Aí contribuição de Lamarck para o entendimento da evolução biológica, desenvolvimento do conceito de adaptação dos indivíduos aos meios que vêm. Então, a gente vê que uma coisa assim, até um tanto equivocada de Lamarck, mas pelo menos, digamos assim, já acabou gerando debate sobre a evolução das espécies. A questão da adaptação, das mudanças ambientais, tal, aí a história do pescoço da girafa ficava crescendo de acordo com aumentava as árvores. Enfim, essa é a questão, pelo menos deixou essa discussão aí, porque antigamente, como falei, antes, né, dessas teorias evolutivas, acreditava que nada era, nada era mutável. Também chega na teoria evolucionista de Charles Darwin, né? Charles Robert Darwin. Então, fala um pouco aí da vida dele, né? A infância difícil, né? Perdeu a mãe com 8 anos. Então, aí foi, né, 16 anos, foi para a Universidade de Edimburgo, que fica na Escócia. Aí ele queria estudar medicina, o pai dele era médico e tal. O Darwin queria. Ele estava querendo saber dos bichos lá tal. Ele queria ser um naturalista, né? Ou ser um biólogo, como chamava na época. A gente fala biólogo hoje, mas antigamente chamava naturalista. Então ele vai para Cambridge, tinha 18 anos, 22 anos ele vai para aí para esse navio, né, que é o HMS Beagle. A famosa viagem dele ao Beagle. Aí fala que se casou, tal, né? Casou assim, até aos 40 anos ele, né, acaba relatando aí a viagem dele ao no Beagle, que é um navio que ele faz uma viagem para a costa que é na América do Sul, para a América do Norte, perdão, na América Central ali, passando aí pela África, então. Aí chega na parte da viagem do Beagle, né? Então, ele faz, né, em 1831, ele vai lá a viagem, né, do HMS Beagle. Só uma informação aqui, esse HMS significa Her Majesty's Ship, né? Esse seria o navio de Sua Majestade. A de inglês. Para uma viagem duraria 5 anos, com o objetivo de estudar a costa da América do Sul, da Nova Zelândia e da Austrália. Eu falei América Central, que vai fica ali mais ou menos perto ali, fica ali ele vai para a Ilha de Galápagos, que fica ali no Equador, né? Ali é uma ilha que pertence ao Equador, vou falar mais para frente. Aí tá, e fala aqui, né? O percurso aqui do Beagle, né? Ele fala aqui, né? O Beagle deixou o porto de Plymouth, na Inglaterra, e seguiu pelo Oceano Atlântico rumo ao sul, percorrendo a costa brasileira, Uruguai e Argentina. Inclusive, Darwin passou aqui pelo Rio de Janeiro, pela cidade do Rio de Janeiro e, se não me engano, por Maricá. Uruguai e Argentina. Depois, contornou o Estreito de Magalhães e subiu a costa sul-americana pelo Oceano Pacífico. Visitou Galápagos, né, próximo à costa do Equador. Chegou a Nova Zelândia e a Austrália. A volta aconteceu pelo Oceano Índico, contornando o sul da África. Tá aqui o percurso, né? Durou aí 4 a 5 anos. E aí, ele chegou aí ao arquipélago de Galápagos. Aí fica ao oeste do Equador. Então, Galápagos foi muito importante para Darwin. Galápagos, tá?
Então, ele viu que os animais e plantas de Galápagos foram trazidos do continente por correntes marinhas e ventos, né? Porém, apesar das semelhanças com as espécies sul-americanas, a flora e a fauna de Galápagos têm características próximas que as diferenciam com novas espécies. Onde quer que o navio parasse, Darwin observava, desenhava e coletava muitos espécimes, ósseas, fósseis, aves, insetos também, animais de grande porte, colocando em ação suas habilidades de taxidermista, né? Que é um empalador de animais. Né? Aqueles animais empalados, você vê aquelas caças, negócio de caça, até aí é empalar um animal, tá? Aquilo é taxidermista. Aqui é o desenho de Darwin sobre os animais, vendo os animais. Então, aqui que está a importância da questão que ele viu lá em Galápagos. É a questão dos bicos dos pássaros. Que ele viu lá. Aqui nas ilhas, a ausência de espécies competidoras e a variedade dos alimentos e habitats permitiam que essas aves, originalmente comedoras de sementes, desenvolvessem uma diversificação no tamanho e na forma do bico do hábito alimentar. Surgiram várias espécies diferentes que se alimentavam de insetos, néctar, ervas, cactos e sementes. Então ele via pelo bico das aves das Ilhas Galápagos, ele via a adaptação justamente ao longo do tempo aí cada uma tinha a questão do bico, cada uma coisa que ele acabava aí consumindo, se alimentando, né? Um bico tal, aí estava adaptado para comer inseto, um bico outro para néctar, outro para cacto, para erva, para semente, enfim. Cada bico tinha sua característica. Isso foi aí ao longo do tempo. Tá vendo aqui a questão é, tá vendo aí os bicos, né? É a conclusão do Darwin. As espécies não são imutáveis. Podem apresentar variações que estão relacionadas com as necessidades de adaptação dos organismos ao seu meio. Ou seja, as espécies podem, né, modificar ao longo do tempo, num processo evolutivo. Assim como o Lamarck tinha visto, né? Só que o Darwin vai para outra linha. Então, e também o Darwin ele via muito, não só no bico dos pássaros lá de Galápagos, né? Ele via também de uma espécie de pássaro lá. Ele também viu de rochas e outros animais também. A questão evolutiva. Aí tem a explicação do Darwin sobre o pescoço da girafa. O Lamarck tinha falado aqui. O pescoço da girafa esticou aí, ela ficava lá, cada vez que as árvores iam aumentando, elas ficavam esticando o pescoço, por isso que crescia. Vamos lá. Fala aqui, né? Os ancestrais da girafa já apresentavam pequenas variações no comprimento do pescoço. Aí as de pescoço mais longo conseguiam seu alimento no alto das árvores quando a vegetação rasteira escasseou. As de pescoço curto não sobreviveram. O processo se repetiu ao longo das gerações, sobrevivendo apenas os indivíduos que apresentavam o pescoço longo. Aí entra na questão da chamada seleção natural, aquela chamada lei do mais forte. Falam tanto aí, então a lei do mais forte que é o seguinte, no caso aí tem a questão da adaptação e tem justamente da adaptação dos mudanças do ambiente, aqueles que têm assim, os seres que sofrem, os seres, né, as espécies sofrem mutação que se adaptam a essa mudança do ambiente. As espécies que não conseguiam se adaptar a essas mudanças acabam morrendo, acabam sumindo. Como acontece, como falando aqui no caso da girafa, né?
As girafas com um pescoço mais longo conseguiu. Aí conseguiu evoluir, assim. Conseguiu ir pra frente, geração. As de pescoço mais curto acabavam perecendo. Então, aí falando que o Darwin ele retornou à Inglaterra aos 27 anos, trazendo a convicção que os seres vivos se alteram ao longo do tempo, em busca de adaptação. Fala aqui, né, resumo, né, sobre a questão da teoria da seleção natural. Na grande fertilidade dos organismos, produção de filhos, os seres de uma mesma espécie apresentam variação nas suas características, herdam dos seus ancestrais e características favoráveis ou desfavoráveis para si mesmo. Luta pela vida pelas fêmeas, competição pelo alimento, pelo espaço, pelas fêmeas, sobrevivência dos mais rápidos. Aí está a questão da seleção natural, onde é aquela coisa, né? Lei do mais forte. Há uma mudança do ambiente, acaba tendo aí quem tem ali, consegue se adaptar àquela mudança do ambiente, sobrevive, enquanto os que não estão aí, não tem aí não conseguiram se adaptar, a espécie acaba, né, perecendo, acaba sumindo. E o Darwin, né, ele usou muito quando ele foi escrever sua obra, né, A Origem das Espécies, ele acabou tendo aí uma inspiração de Thomas Malthus. Que ele, a teoria de Malthus era que é o seguinte, que enfim, a população, quanto mais a população crescer, mais vão acabar os recursos, né, alimentares, no caso, pessoal. E aí vai ter aquela coisa, só vai sobreviver quem tiver mais acesso a recursos, né, a alimentos. Na teoria do Malthus. Isso aí faz aí com seres humanos, né? Então, eu tô resumo aqui, né? Os mais aptos sobrevivem até a idade reprodutiva. São selecionados pelas fêmeas e transmitem aos seus descendentes características favoráveis para viverem em seu ambiente para se adaptar, ou seja, aquela coisa do acaba passando aí essa adaptação, a mudança do ambiente vai passando de geração para geração. E faz o que os que não têm essas características morrem antes da idade reprodutiva ou não conseguem fêmeas para reproduzir-se. A morte desses indivíduos, sem deixarem descendentes, vai eliminando seus genes da população. De geração em geração, os descendentes, com as características que permitem adaptar-se, vão ao meio sendo selecionados. A repetição desse processo, ao longo do tempo, leva à formação de novas espécies. Então, tem um fenômeno chamado aí especiação, só vou falar em outra aula. Então, está explicando o seguinte, né, que aqueles que conseguem, né, aquela espécie que consegue se adaptar aí às mudanças, vão aí tendo aí suas gerações, vão ali se adaptando, e aqueles que não tiverem adaptação ao meio, né, a mudança do meio, acabam aí não existindo mais. Tá, a conclusão final de Darwin. A seleção natural favorece ao longo das gerações sucessivas a permanência e o aprimoramento das características relacionadas à adaptação. Então, o que eu estava falando, né? A seleção natural é isso, né? Que acaba aí selecionando aqueles que são mais aptos às mudanças ambientais. Então, falar sobre, né, esse aqui que é o Alfred Russel Wallace.
Então, ele aí também era um naturalista, né? Também britânico, assim como Darwin. Né? Envia, né, a Darwin em 1858 uma carta onde apresenta suas ideias sobre a evolução das espécies. Para a surpresa de Darwin, o Wallace tinha chegado exatamente às mesmas conclusões que ele. Então, o Wallace, ele também, assim como o Darwin, ele acabou também fazendo uma viagem. Só que enquanto o Darwin ele veio mais para cá, para América do Sul, o Wallace ele foi mais lá para Ásia, mais ali para o Extremo Oriente, Malásia, Indonésia, por aí. E ele realmente chegou às mesmas conclusões que o Darwin. Só que quem ficou mais famoso aí foi o Darwin. Aí então Darwin e Wallace publicam então conjuntamente seus trabalhos numa conceituada revista científica, sem ao menos sem no entanto despertar grande interesse. Porém, incentivado pelos amigos, Darwin finalmente resolve escrever e publicar seu trabalho na íntegra. Em poucos meses finalizou sua obra maior, A Origem das Espécies. É assim, o título da Origem das Espécies é o título reduzido. Porque assim, o nome todo do livro, né, Origem das Espécies, significa da origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças na luta pela vida. Essa aí é o título todo. Foi abreviado só para a gente conhece como A Origem das Espécies. Aqui, né, foi lançado aí em 24 de novembro de 1859. Então, falando aqui, né, o problema não resolvido por Darwin. Embora tenha mostrado a existência das variações e sua importância para o processo evolutivo, Darwin não conseguiu explicar como essas variações surgiram e como elas transmitidas aos descendentes. Então, aí, como eu falei, as teorias de Lamarck, teorias de Darwin, teorias evolutivas, elas vieram antes das leis de Mendel, das leis da genética, que eu vou falar aqui em outra aula. Então, é por isso que Darwin ele tinha essa coisa, transmitia lá a mutação, tinha mutação, mutações que adaptavam a mudança do ambiente e tal, mas não tinha ali justamente a questão genética ali, né? As noções ali da genética para embasar essa teoria, né? Porque veio antes da lei de Mendel. Daí o comparativo das teorias de Lamarck e de Darwin. O Lamarck fala, né? O meio cria necessidades que induzem mudanças nos hábitos e nas formas dos organismos. Já por Darwin, o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores de características mais apropriadas para um determinado ambiente, um determinado tempo. Ou seja, por Lamarck, o meio, né, o ambiente, né, meio ambiente, ele acaba criando necessidade ali para ter mudanças nos indivíduos, né, nos seres vivos. Tanto a questão da pescoço da girafa. A mudanças ambientais fazem com que as árvores ficassem maiores e a girafa tinha que esticar o pescoço. Já por Darwin, não. Assim, o meio ambiente faz assim, não. As árvores vão ficar maiores e só as girafas com pescoço longo é que vão sobreviver. A seleção natural. As novas características surgem pelo uso ou desuso de um órgão ou parte do corpo. Aí na população existe variabilidade. Indivíduos com características que lhe conferem vantagens de melhor adaptação do que os outros. Mais uma vez, o exemplo da girafa. Por Lamarck,
pescoço da girafa esticava até um certo ponto ali. Aí, aí acaba, um certo momento acaba se atrofiando, acaba parando ali aí o crescimento do pescoço da girafa. Aí seria o desuso. Já pro Darwin não, é questão. Tinha lá as girafas com pescoço maior, elas se adaptavam melhor. Aí você vinha com o pescoço, a girafa com o pescoço maior ainda, se adaptava mais, enquanto se o ambiente mudasse lá. E aí fala que as características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Os mais aptos vivem mais tempo, se reproduzem mais, transmitem suas características aos descendentes. Aquela coisa, né? Segundo lá o Darwin, né? Aqueles que mais fortes que acabam se adaptando, eles têm. Acabam, né, as espécies sobrevivendo mais tempo, acabam se reproduzindo mais e aí vivem por mais tempo. Aí isso é transmitido aos descendentes. Já por Lamarck, certas características acabam também sendo transmitidas. Só que a questão foi, por exemplo, do cortar o rabo do rato. Se cortar o rabo do rato, o Lamarck, o rato ia ficar com. Eu nascer sem cauda. É outra geração. Só que aí pro Darwin seria, não, vai ser uma geração, vai nascer sem sei lá, uma geração vai nascer, sei lá, se for com essa questão aí do rabo do rato, né? Vai acabar. Essa aqui não vai proceder, né? Na realidade. É, a geração. Na próxima geração vai nascer com o rabo, com a cauda. Não vai nascer sem cauda. E aí, para finalizar, chega aqui a questão do neodarwinismo. Seria a teoria sintética da evolução, onde se discute aí já com as noções já da genética, discute como acontece essa coisa, né? Acontece a questão das mutações, que eu vou falar na próxima aula, como ocorrem essas mutações. Ali aí já a questão do código genético, do DNA. Acontecem mutações ali no DNA. A questão da recombinação gênica. E isso vai ter a ver com a variabilidade e com a adaptação. Então essa é chamada neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, né? Que seria a mesma noção do darwinismo de adaptação, variabilidade, só que já com noções de genética que veio e havia lá com as leis de Mendel. Então essa foi a aula aí sobre teorias evolutivas. Qualquer dúvida, só colocar nos comentários aqui a dúvida que eu vou estar respondendo. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.